Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mood and Books. Meu nome é Bruna e essa é a minha amiga. Priscila! E se você está aqui, nós estamos muito felizes com a sua companhia. Muito. A gente vai contar um pouquinho para vocês por que surgiu essa ideia de gravar o podcast, né? Como vocês podem ver, ainda é bem caseiro, porque é uma Isso, coisa só que a gente, uma é ideia que a gente homemade. precisava. É, exatamente, homemade, porque a gente precisava tirar essa ideia do papel, porque realmente a gente tem tanta coisa a compartilhar das nossas leituras que a vontade surgiu daí. Então a gente vai explicar um pouquinho mais. Com calma, como e da onde surgiu essa ideia e o porquê da gente estar gravando. Então, eu e a Pri somos amigas, e um dos pontos que nos conectou nessa nossa amizade, logo de cara, né, Pri? Eu acho que foi assim, muito em seguida que a gente se conheceu, é que a gente descobriu o amor compartilhado pela leitura. Então, né, hoje em dia que muitas pessoas passam horas e horas do seu dia no celular, em rede social, em coisa assim, acaba que não é tão comum mais ver pessoas que gostam de ler e que passam a maioria do seu tempo livre lendo, né? Ou parte do seu tempo livre lendo. E é o nosso caso. A gente ama É, a a leitura. gente, a gente tem esse interesse em comum e sempre ficou muito claro. Sem dúvida, um dos pontos mais fortes do início da nossa relação de amizade, assim, É. foi falar sobre livros, compartilhar ideias de leitura. Hoje, depois de um tempo de amizade, eu já li livros muito bons recomendados pela Bruna. Então, ela me agregou muito no meu, assim, no meu repertório de leitura. Então, assim, os nossos encontros sempre tem algum assunto relacionado a livros e leituras, e aí um dia, num encontro casual, a gente falou, por que não então a gente não começar a gravar, fazer um podcast para a gente falar e compartilhar com mais pessoas as nossas trocas sobre livros e leituras e e o nosso humor também fazendo tudo isso, Aham. né? Porque sempre tá acompanhada, né? Eu sou a pessoa, e a Pri também, mas é que eu sou um pouco mais palhaça, eu diria assim. Mas nós sempre temos esse ponto de vista de tentar ver o lado positivo das coisas, né? Apesar de, em muitas situações, pesadas, assim, o lado negativo vir mais à tona, a gente tem esse perfil de tentar ver sempre o lado mais alegre, mais leve da vida, né? Eu acho que. E isso eu acho que na leitura também, é por isso que a gente quer também explicar o porquê do nome, né? Mood and Books. Porque falar um pouquinho do meu propósito com a leitura, né? Para mim, a leitura ela me transporta. Então, seja para a época em que daquele livro em que eu tô lendo, seja para realmente o sentimento daquela história, né? Quase como um escape da realidade. Por isso que eu gosto, assim, principalmente em momentos da minha vida em que eu tô muito estressada ou muito com muito trabalho, ou até um pouco triste, eu sou bem intencional naqueles livros que eu escolho para ler, porque eu realmente acredito que ele pode mudar completamente a tua energia, como tá sentindo no dia, né, na semana, enfim. Então eu acho que essa palavra, o mood, né, do Mood and Books é muito conectada para esse lado para mim, assim, porque me remete realmente a estado de espírito. Não sei se para ti é o mesmo, Pri. É o mesmo, me identifico 100% com a tua ideia, assim, sobre isso, com a tua perspectiva. Eu assim, pensando sobre leituras e sobre o que significa para mim, assim, esse hábito de ler, eu nem lembro quando que foi que eu comecei a ler, porque é uma coisa que me acompanha desde criança. Então, eu não sei se era por já, assim, um costume de ter um livro do lado da minha cama desde criança, ou será algo relacionado à escola, o presente que eu tinha, que a minha mãe me dava, eu não sei. Eu sei que isso é tão colocado, tá no meu DNA já, o Uhum. hábito de ler.
que, claro que ao longo do tempo eu comecei vamos dizer assim, refinar um pouco e fazer a mesma coisa que você. Ah, tô um pouco triste, quero dar uma desconectada do que tá acontecendo no mundo e entrar aqui nesse outro mundo. Eu faço muito Uhum, isso também. Então a gente vai refinando esse nosso hábito, né? E o meu propósito, assim, de estar aqui compartilhando é justamente oferecer um pouco desse conforto, uhum. dessa sabe, eu acho que é essa companhia que um livro é capaz de trazer, É, né? Então, a ideia de estar aqui, na minha opinião, também é para a gente oferecer companhia para quem gosta de ler, né? E para quem tem, que nem você falou ali no início, né? Esse mundo que a gente está, né, tão movimentado, agitado, é tão legal encontrar outras pessoas que falem sobre esse assunto, né? Porque quem uhum, gosta, com certeza. gosta mesmo, É, né? Isso é muito com legal, essa certeza. troca. Com certeza. E um aspecto da minha vida pessoal, só para também explicar o porquê de todo esse projeto novo também, né? Eu tô recém saída de um burnout, então foi um momento difícil para mim, por uma sobrecarga de trabalho e especialmente eu me cobrando demais, né? Então eu sou a minha maior vilã muitas vezes. E a leitura com certeza foi algo que me segurou na sanidade ali, né? Porque quem já teve um burnout sabe o peso que isso tem, assim, emocionalmente falando, né? Eu descrevo sempre como uma descontrolada no emocional. Pelo menos para mim foi assim, né? Então eu me sentia muito volátil ao longo do dia. E a leitura era sempre algo que conseguia me trazer de volta, né? Então uma das coisas, inclusive, que eu fiz foi me afastar de redes sociais para também ter esse movimento de trazer mais saúde, né? E a leitura com certeza foi ali um ponto essencial. E claro, né, com um cafezinho preto, sempre acompanhando. É impressionante como a gente encontra descanso nas leituras, né? É Exato, impressionante. exatamente. É descanso e presença, né? Se sentir presente, assim, a leitura realmente nos dá é uma ferramenta para a gente encontrar isso. É verdade. E só mais um pontinho que eu achei interessante, que tu falou que tu lê desde criança, né? Comigo foi diferente. Apesar da minha mãe, quando eu era criança, ela tentar me incentivar um pouco com a leitura, como ninguém na minha família tinha o hábito de todos os dias ler um livro ou coisa assim, eu não peguei esse hábito quando criança, até porque eu tenho TDAH, né? E passei muitos anos com muita dificuldade de ler, porque eu tentava ler coisas mais técnicas, coisas mais de colégio, coisas, né, por obrigação, e eu não conseguia, porque a gente não consegue se conectar, perde o foco, Uhum. assim, a cada Uhum. 5 segundos. Então, eu lembro nitidamente de tentar estudar para o colégio e ficar lendo a mesma página 20, 30 vezes, porque eu começava a ler a primeira Nossa, frase, e aí, quando eu chegava no final dela, eu já esquecia o que que era o início, ou, tipo, eu nem estava prestando entendi. atenção. Então, é tão Aham. difícil, né? E aí, depois de adulta já, não diria adulta, talvez final da adolescência ali, uns 19, talvez 20 anos por aí sim, aí eu comecei a ler livros que me interessavam. Livros de romance, livros de história, bibliografia, Compensação biografias. agora lê, né? Agora lê. Nossa, Agora em a conversação, gente tá Thaís. no quarto mês do ano e sei lá quantos livros você já leu, né? Eu fiquei impressionada esses dias quando você comentou. E eu Uhum. já era bem diferente, eu era uma esquisita, né? Porque é livro de literatura, assim, e eu tava lá querendo devorar. Essa história de resumo, eu nunca entendi quem que lia resumo, meu Deus. Resumo, da onde? Como não ler o livro Lia no inteiro? colégio. Então, eu sempre gostei mesmo. Mas isso é ótimo, inclusive, a gente trazer essas diferenças para ver, Uhum. assim, ó, que sempre é possível começar, né? Então, se É só você um também tá hábito. aqui e não tem esse hábito de ler, não é tarde, nunca é Uhum. tarde. Né? É. E existem inúmeros segmentos de livros, né? E a gente sempre vai refinando, igual eu citei antes, e escolhendo o caminho que a gente gosta. E tem muito também assim, ó. Se você não gostou de ler até agora, tenta né, outro gênero, sei lá, de livro, porque às vezes a gente força ou leu alguma coisa por obrigação e ficou marcado como se o livro fosse algo ruim, né? E daí É. vem o aquele mood que é mais negativo, né? Mas Leva a sempre é leitura como possível um mudar. todo como uma coisa ruim,
né? Exato. Isso. Vale a pena É. tentar de novo. Concordo 100%. E vamos então ao nosso primeiro assunto do podcast, então, Vamos, primeiros com livros. certeza. Bom, um aviso já também, um disclaimerzinho. Se vocês não quiserem spoiler dos livros que a gente for falar, parem por aqui, porque inevitavelmente a gente acaba falando sobre o desfecho dos livros que a gente vai Sim. comentar, não tem como não. Então, se você não quer ter um spoiler do fim da história, para aqui, lê o livro antes e depois volta para ver o que são as nossas conversas, né? E ver se vocês concordam conosco. E com certeza manda opinião aqui que a gente vai adorar. Não sei como que vai funcionar, se é comentário, o que que é, se é e-mail. Depois a gente descobre. A gente está só É. gravando e depois a gente vai descobrir como tudo vai funcionar. Mas vamos lá, então, Pri. Quer começar com o teu? A gente vai falar dos nossos livros preferidos. Pode ser, Pode então ser? tá. Então tá. Pode ser. Eu acho, assim, sinceramente, que se eu for pensar bem, eu vou ter mais de um livro favorito. Mas o que Uhum. eu escolhi é um queridinho do meu coração, assim, que eu já li, acho que umas, ai, sei lá, pelo menos 2 vezes certinho eu li esse livro, Uhum. que é O Comer, Rezar e Amar. Que tem, talvez alguém saiba, tem o filme também, né? Uhum. Mas eu vou falar mais especificamente do livro. É um livro que foi bem importante para mim, porque é um livro autobiográfico, né? Escrito pela Elizabeth Gilbert, que é uma americana, e ela conta uma jornada dela de uma busca por propósito, né? E é jornada assim de autodescoberta. E eu acho que a primeira vez que eu entrei em contato com esse livro, eu também estava passando por esse momento, essa necessidade de me descobrir e entender melhor o que é propósito e buscar o meu, assim. É óbvio que a gente sempre busca propósito, né? A gente nunca um caminho que nunca tem fim, É mas eu verdade. acho que tem momentos da vida, talvez, que por conta de contextos a gente se vê com mais, sei lá, com mais vontade de buscar. Então foi Uhum. nesse momento que ela surgiu, que esse livro, enfim, a história dela surgiu para mim. E até hoje é uma história que me inspira. A primeira vez que eu tive acesso, acho que foi em 2018, já faz uns anos. Então, assim, até hoje eu busco inspiração nessa história. No caso dela ali, ela passou por uma fase bem difícil na vida, que foi um divórcio, né? Ela tinha uma vida assim, ó, que aos olhos de quem estava fora era perfeita, né? Tava tudo Uhum. certo, ela tinha conquistado várias coisas, tinha um casamento, só que dentro dela existia um vazio existencial, ela não estava feliz, e ela teve coragem de encarar esse vazio e essa infelicidade, mesmo que aparentemente as coisas estivessem bem. Então Uhum. ela teve assim culhões de ir atrás daqueles pontos de interrogação. Né? Interessante. Então, assim, ela passou por um divórcio muito doloroso, foi um processo bem doloroso mesmo. E depois disso, ela saiu naquele famoso ano sabático, de um ano sabático, e ela dividiu o ano dela em 3 partes do comer, rezar e amar. Então, o comer foi na Itália, o rezar foi na Índia e o amar foi na Indonésia. Então, Que assim, legal. foi muito, muito, muito legal. Na primeira parte que ela tá na Itália, ela tá aprendendo sobre prazer, prazer relacionado mais à gastronomia, né? Então ela se permitiu viver coisas assim que ela na vida dela, dentro da rotina, assim, ela não conseguia prestar atenção no alimento, ela não sabia exatamente o que ela gostava, ela não estava presente para sentir aquele momento. Então ela escolheu a Itália como esse lugar e aprendeu coisas assim como os italianos fazem, né? De realmente aproveitar o momento com calma, compartilhando, confraternizando com as pessoas, sentindo os sabores, né? Valorizando cada sabor, cada detalhe. Então foi muito legal ver esse processo de ela sentir prazer sem sentir culpa. Sabe? Então, essa etapa foi Uhum. fantástica, assim, e ela, sabe, mostra ela vivendo prazeres que ela nunca tinha prestado atenção, né? E isso te Legal. inspira a você buscar isso também no teu dia a dia, mesmo dentro do teu contexto. Aí na Uhum. segunda parte, que ela vai para a Índia, que é uma parte que ela busca a espiritualidade, né? Desculpa, vou te interromper rapidinho, só porque agora, enquanto tu estava Claro. falando, eu não li esse livro, né? Eu assisti só o filme e faz muito Aham. tempo eu não me lembro muito. Agora que tu falou isso, eu me lembrei também de. Porque, assim, também nossa intenção é tentar trazer.
as leituras e as lições que a gente tem das leituras para a vida, né? O que que a gente também agrega na nossa vida. E um ponto que, enquanto tu estava falando agora, me veio à mente é como é importante isso, porque como eu contei do burnout e tudo mais, um ponto bem importante para mim foi buscar as coisas que me trazem prazer na vida, quase como no início, né, como uma obrigação, como se fosse um trabalho, porque senão a gente vai deixando para depois, né? É que nem Uhum. academia, quando der tempo eu vou. Então é bem importante a gente realmente se forçar no início para depois tornar um hábito também, né? Mas desculpa. Aham, não, que é isso aí. A gente vai agregando, né, nas trocas, assim. E nessa segunda parte, então, voltando, que ela foi para a Índia, né, para desenvolver ou para entender melhor a própria espiritualidade, ela faz uma jornada para dentro dela, né? Aquela viagem interior, vamos dizer assim, e enfrenta sentimentos e emoções, assim, há muito guardado dentro dela. E aprende mais sobre a prática do perdão, por exemplo, né? Nem sempre o perdão por alguém, mas o perdão por si mesma, né? Que acho que quando a gente tem certas atitudes, a gente sempre tá tentando dar o melhor da gente, né? É, e, enfim, e ela faz muita meditação, ela aprende a meditar lá na Índia, né? Ela vai para um ashram, ela passa, acho que. Eu não lembro exatamente, acho que 3 meses daí na Índia, nesse ashram na Índia, para praticar a meditação todos os dias, né? Eles têm acho que a palavra certa é disciplina, né? Uma disciplina espiritual, assim. Isso foi muito importante para ela, porque eu acho que a gente, nesse contexto, assim, é aquela coisa de você aprender a fazer silêncio, aprender a encontrar o equilíbrio mental, sabe? Acalmar a mente, né? Baixar, assim, a agitação da mente. Eu acho que esse foi esse ponto, assim, nessa parte índia, né, que ela conseguiu desenvolver. E dentro do contexto do livro, não é nada maçante, assim, porque ela vai contando a experiência dela de uma forma muito sincera, sabe? Muito, muito Legal. sincera. E a gente para pensar o quanto é importante e é fundamental, muitas vezes, para a gente liberar o nosso caminho e viver o nosso Uhum. presente e o futuro, que a gente olhe para trás, para as nossas dores, né, para essas feridas e tente trabalhar, Sim. curar, né? Enfim, eu não quero soar clichê nem nada, mas Uhum. realmente isso é muito importante também. Como a primeira parte, isso me inspirou e inspira até hoje, sem dúvidas. Para não carregar o E trauma também para o resto da vida, para outras relações, isso, né? Uhum. porque senão as Relações, eu coisas digo, até ficam com família e tudo. sim com a vida, né, de forma geral, né? Uhum. É. Então é como tentar encontrar leveza, né, na vida, porque a vida por si só muitas vezes ela é muito pesada. E a gente carrega traumas muitas vezes que nem sabe da onde que vem tristezas, desânimo, sei lá, né? Então foi muito legal ela ter encontrado ter desenvolvido essa disciplina em relação à espiritualidade dela. E na terceira parte, a gente já vai falar mais sobre o equilíbrio de tudo isso, de prazer, de espiritualidade, e aí a gente encontra o amor, né? Mas assim, o amor de uma forma equilibrada sobre você mesmo, em primeiro lugar, sabe? No caso dela, agora vem o spoiler, ela vai encontrar uma pessoa, né? Ela vai ter um relacionamento, e na verdade, quando ela encontra essa pessoa, ela se choca, porque ela pensa: meu Deus, eu cheguei até aqui, eu me desenvolvi tanto espiritualmente, eu tô tão bem sozinha, e daí agora vem alguém aqui e vai bagunçar tudo, né? Como assim? E é Então a gente justamente o contrário, né? Para agregar, não é para bagunçar. Que tem que ser, pelo exato. menos. E aí ela vai aprendendo a como fazer esse equilíbrio, né? De tudo que ela conquistou na Uhum. jornada dela, dessa coisa de ser dependente, emocional, sabe? De Uhum. seguir tendo a disciplina. Então é muito sobre o equilíbrio de corpo, mente, espírito, essa coisa assim, Legal. se faz muito nesse livro. Então, Que para mim, legal. assim, é uma jornada que tem partes que são bem densas e são fortes, com as coisas que ela passou são coisas fortes que provocam Uhum. o ser humano em vários níveis de ser, assim. Uhum. Mas também existe essa leveza, a forma como ela começou a enxergar, assim, ela é um ser humano bem notável, né? A Elizabeth Legal. Gilbert, assim, ela é bem inspiradora.
Então, é um livro assim que eu diria que é inspirador, né? Se Uhum, alguém está passando por um momento difícil na vida, precisa fazer essa jornada de autodescoberta, começar e quer uma história para se inspirar, eu uhum, super indicaria esse livro, sabe? Porque é um livro assim que você pode ter na cabeceira de vez em quando abrir, sabe? É um livro que vai te inspirar a encontrar coisas que trazem vida para o teu coração, sabe? uhum. Então, é um dos meus queridinhos, por isso que Legal. eu escolhi ele hoje. Que legal, perfeito. Vou ter que ler ele agora. Leia, Vou eu ter tenho que aqui, ler, porque eu ó. só assisti o filme e não me lembro muito bem. Eu também tenho mais de um preferido. Não consegui escolher só um como meu preferido. Eu acho que eu tenho pelo menos dois, assim, que eu posso dizer que de fato eu posso ler quantas vezes for, que eu não vou cansar. Que é o Legal. primeiro é o clássico Orgulho e Preconceito, né? Mas aí eu pensei, eu não vou levar esse porque é muito clichê. O povo vai achar que a gente tá apelando, né? Mas assim. Não, inclusive, um Ele dia, quem sabe, a gente fale dele, né? então, Porque, vamos, né? porque eu amo, é Legal. minha paixão maior, assim, e esse, tanto esse livro que eu vou falar, que eu já falo o nome, quanto o Orgulho e Preconceito, tô fazendo assim porque eu tô olhando pra ele aqui, que eu gosto tanto do livro quanto do filme, porque é difícil, né? É difícil Sim. um livro traduzir O bem filme é pra um filme fantástico. E tu sabe que esse exato, e Orgulho eu e assisto Preconceito 20 vezes. tem o filme que foi, eu não sei qual foi o ano que foi produzido, que é um filme excelente. Eu não lembro qual Você tá foi o falando ano, do da mas Keira Knightley ou do anterior? exato. Não, esse aí. Eu tô Da falando Keira desse Knightley. da Kira. Foi início dos anos 2000, eu acho. 2000, né? Eu Uhum, acho. uhum, Então, esses dias também, por adorar a Jane Austen, procurando coisas dela, assim, uhum, audiovisuais, eu encontrei uma série de Orgulho e Preconceito, que é uma série uhum. antiguíssima. Eu não lembro se é dos anos, sei lá, coisa antiga, tá? Daí essa eu acho que é dos anos 90, início dos anos É, 90 que eu já ou assisti antes, também. tá? Mas não é filme, é uma É série. série, aham, eu É uma sei. série. Eu não lembro o nome do ator, mas é um ator famoso também. É, Colin, eu não não lembro. lembro, mas é um Não ator lembro. britânico também, E, Colin enfim, daí Firth. eu li que é a série que mais é fidedigna à obra, sabe? Aham, Então foi até por isso que eu quis assistir. uhum. Nossa, como é maravilhoso, né? Eu acho que a gente devia fazer um dia um episódio Vamos. sobre orgulho e preconceito. Vamos então, combinadíssimo. Eu amo Jane Austen, né? É a minha autora preferida. Vamos lá então. Então eu vou falar Vai. sobre o meu segundo livro preferido, que é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Adelia Owens. Vocês não vão conseguir ler porque vai estar ao contrário na imagem, mas tudo bem. É só para mostrar que ele é queridinho. E inclusive tem uma história bem legal, que agora eu tô fazendo assim no livro, eu me lembrei, deixa eu ver se tá aqui, tá aqui. Olha aqui, eu tenho um bilhetinho. Então, esse livro já esteve aqui em casa, já esteve comigo me fazendo companhia. Exatamente, exatamente. A história desse bilhetinho é que, em seguida que a gente se conheceu, eu emprestei esse livro para Pri e eu falei para ela que era o meu livro preferido, né? E ela, graças a Deus, gostou também da leitura e me devolveu o livro com um bilhetinho dentro. E eu amo, assim como eu amo a leitura, eu amo a escrita também. E sério, bilhetes para mim são melhores que presente. Então, tipo, para mim foi Acertei. um presente, Foi acertou. uma bola dentro, então. Foi. Ai, ai, mas vamos lá então. Por que que esse é o meu livro preferido? Até agora ele tá um pouco mais famoso, porque teve um filme que foi lançado ano passado, se não me engano, 2024 ou 23, não tô lembrada bem. Mas teve uma série recente agora também no Netflix que uma das personagens fala sobre o livro e até uma Ah, cena que bem legal! engraçada porque ela dá um spoiler pra pessoa que ela não gosta. Ela viu que a pessoa que ela não gosta tá lendo um livro e aí ela vai lá e conta o final, assim, tipo. Legal, legal. Mas enfim, a história gira em torno, na verdade é um drama, né, acompanhado de um romance, porque tem uma história, duas histórias principais de romance que acompanham o livro, mas basicamente é a história de um abandono geral de uma pessoa, né? Então, a Kaia, que é a personagem principal, ela é criança, ela tem 6 anos de idade, se não me engano, quando a mãe dela abandona a casa por causa de abuso do pai, né? O pai batia muito nela e tudo mais. Depois a gente entende um pouquinho melhor a história da mãe também.
por que que chegou naquele ponto de desespero tão grande de deixar todos os filhos, né? Porque a Caia tinha muitos irmãos, se não me engano, acho que eram 6 filhos, algo assim. E claro, deixou o marido, né? E aí depois, alguns anos depois, e conforme os anos vão passando logo em seguida, os irmãos vão deixando a casa também, porque a Caia é a mais nova de todos. Então, os mais velhos vão indo embora, porque, né, o pai vai passando aquele abuso, começa a bater realmente, vai passando de um em um, né? Então, quem tiver na frente vai levando. E essa criança, né, ela tem que aprender a viver sozinha, no completo abandono, porque ela mora no meio de um pântano, né? Então, é um isolamento de família, mas é um isolamento social também. Então, esse é o ponto principal para mim, que também é uma história de uma superação incrível, né? Porque apesar de não ser uma história verídica, eu sei que tem muitas pessoas que passam por histórias parecidas, né? Têm uma vivência muito parecida, talvez não tão isolada assim, porque essa história se passa em 1960 e alguma coisa, se não me engano. Então, a gente consegue ver cada ponto de força que essa menina e depois mulher, né, acaba tendo por causa desse grande trauma. E por que que eu chamo atenção para isso? Porque inerente do ser humano a gente precisar de conexão, de conversar, né? De ter uma troca com outros seres humanos também. Então a gente não consegue ter uma dimensão certa da grandiosidade que é o trauma causado por um abandono tão grande, assim, né? Por um isolamento tão grande. É, e aí eu sei que ao longo dessa história, né, imagina, uma criança que foi abandonada precisa cuidar de si mesma, precisa aprender a se alimentar, porque ela não tem dinheiro, ela não tem nada, então ela precisa descobrir como fazer dinheiro para poder, né, comprar comida, gasolina, porque ela tem o barco, que ela consegue se locomover de barco. É, eu sei que, conforme vai passando a história, ela se envolve com. Primeiro, no início da história, né, tem o vizinho dela, que é também uma criança, mas é mais velho do que ela, acho que tem uns 13 anos por aí, que é o Tate, que é basicamente a pessoa que salva a vida da Kaia. Não Ele diretamente. era, quando um irmão dela morava ainda, ele era muito amigo de um irmão Uhum. dela, né? Foi daí que eles se conheceram, né? Isso mesmo. E aí o Tate, ele já tinha notado ela, né? Talvez não com um interesse romântico na época, mas ele sempre ficou com aquele sentimento de humanidade, né? De ter que ajudar, de querer ajudar ela, não ter que ajudar, mas querer ajudar ela. Um Então ele instinto de começou proteção, eu acho, de né? proteção também. Então ele começou a ensinar ela a ler e escrever, ensinar ela todos os assuntos do colégio que ele estava aprendendo, começou a levar muitos livros para ela. Inclusive, depois, mais adiante, mais para metade da história, ele deu grandes ideias para ela conseguir transformar a arte dela, que era a paixão que ela tinha pelo pântano. Ela desenhava em aquarela os bichos e animais e tudo mais que tinha no pântano, toda a vida que ela via no pântano, porque essa era a companhia dela, né? A Era a vida companhia dela, dela era o era o pântano. pântano, exatamente, era a vida dela. Então ela começava a desenhar muito isso, ele viu, gostou muito e deu a ideia dela de publicar um livro que na época não existia, um livro sobre os animais e a vida que tinha nos pântanos No nos pântano, Estados é. Unidos. E aí eu sei que então essa história se desenvolve, mas o Tate entende que para a vida dele ela não se encaixaria porque ele achava que ela nunca conseguiria sair do pântano. E ele tinha o sonho de sair para fazer faculdade, para crescer profissionalmente e tudo mais. Então ele vai embora. E nesse segundo isolamento que ela sofre, né? Porque é um outro abandono, que ela volta a ficar completamente sozinha. Tem um outro personagem que começa a se aproximar dela por interesse.
e acaba, enfim, aprontando várias coisas com ela inclusive colocando a vida dela em risco, né? E aí a história toda faz um vai e vem no tempo, porque o início da história eles contam exatamente a morte deste rapaz que tinha se envolvido com ela. E aí fica toda a história desvendando se foi um crime, se foi um acidente, se ele caiu da torre lá e morreu sozinho, ou se ele foi empurrado, enfim, toda a história Tem um vai toque de suspense, né? exatamente, vai o tempo inteiro nesse drama. Será que foi a Kaia? Será que foi o Tate? Será que foi outra pessoa? É. Será que foi um Uhum. acidente? Né? E fica o tempo inteiro assim, até o finalzinho, que eu não vou contar o finalzinho, É, não conta, não vou contar conta. esse spoiler, que é muito legal também nessa história porque a Kaia no início ela foi presa, né, suspeita desse assassinato e a família toda e toda a cidade, que é uma cidade pequena, se volta contra ela, né? Tem um advogado na cidade, um senhor que se compadece da situação dela e resolve defender o caso dela. E é muito legal. Eu acho assim que as maiores lições que eu tirei desse livro são das trocas deles, porque ele é de uma maturidade tão grande assim, com a forma, inclusive, que ele defende ela para mostrar para a cidade que a culpa também é deles. A culpa é de Com todo mundo certeza. na É. cidade que sabia que tinha uma menina de 10 anos morando no pântano sozinha, abandonada pela família e ninguém fez nada. Ninguém foi salvar ela. Bem Pelo pelo contrário, o contrário. que eles faziam era ter preconceito com ela e Exato. julgar, né? Ela sempre foi uma excluída. Ela sempre foi Exato. excluída. Exatamente. E aí é muito interessante, tem uma fala do advogado que eu só lembro dessa fala no filme, porque foi o último contato que eu tive com essa história foi com o filme, não com o livro. Uhum. E eu não lembro se é uma linha que tem, né? Um parágrafo que tem mesmo no livro, mas o filme me marcou muito, que é quando ele tá defendendo ela no tribunal e ele diz o seguinte, que era muito mais fácil para todo mundo na cidade simplesmente julgar ela e chamar ela de nomes, né? Falar a menina do brejo, e falar que era uma casa assombrada e coisa assim, do que simplesmente tentar entender ela, porque na verdade as pessoas tinham era medo, porque ela era Uhum. diferente. Porque ela era Uhum. uma adolescente, uma jovem que teve que se criar sozinha, então realmente ela não devia ter um tato social ao conversar Uhum. com as pessoas, né? Então, isso me tocou muito, assim, me marcou muito essa fala dele, que era muito mais fácil todo mundo apontar o dedo para ela do que de fato entender, superar o próprio medo, o próprio preconceito e ajudar ela. E acho que também é importante lembrar um casal que ajudou muito, muito ela, que foi o Pulinho e a esposa Mabel, se não me engano é o nome dela, que foram, assim, praticamente o pai e a mãe dela na ausência do pai e da mãe, porque E também tem entenderam a história. tem uma pegada de perdão, né? Tem tudo Sim. isso, né? De E, superação é. demais. E também eu acho que essa questão de entender que nem todo mundo é 100% bom e 100% ruim, né? Porque se a gente for Uhum. realmente parar e pensar, pode pensar, nossa, que horror, uma mãe abandonar uma criança, mas a gente tem que tentar entender também o nível de desespero, porque ela era Sim, realmente uma mãe amorosa, né? Uma mãe era. presente. Então, Sim. tem que ter um nível de desespero muito grande para ela não achar Uhum. nenhuma saída que não seja abandonar essa família, Uhum. né? Assim como Uhum. o pai. O pai também, ele não é de todo ruim, é óbvio que ele faz atrocidades, Sim. mas ele era uma pessoa extremamente traumatizada por uma guerra, porque ele serviu na guerra. E Nossa, esse livro é muito bem escrito. Nossa, a autora, ela é excelente, né? uhum, Ela escreve de uma maneira assim que não dá brechas para você fazer questionamentos, né? exato. É muito bem escrito mesmo. De todo esse vai e vem, né? O que eu acho muito legal também é que o próprio Tate, que é o primeiro amor dela, né? O primeiro e grande amor dela, vamos dizer assim, depois que ele sai da cidade e de fato abandona a Kaia, né? E não consegue mais nem voltar por um tempo ali, por vergonha de olhar para ela e realmente, né? Dizer desculpa,
não Uhum. devia ter feito isso. Ele estudou, fez faculdade fora, enfim, e voltou para a cidade no momento em que ela tá presa. Só que ele acompanha ela durante todo esse processo ali de defesa, de tribunal, de tudo mais. E aí é interessante também ver a evolução dele, porque ele se deu conta de que, poxa, não é uma decisão minha eu saber se ela vai querer essa vida comigo ou não. É uma decisão dela. O que que ele pode fazer? Ele pode dar as cartas na mesa, colocar todas as cartas na mesa e dizer, ó, eu te amo, eu gosto de ti, mas assim, a minha vida é essa, 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 eu sei que a tua é essa, essa, essa. Vamos tentar, né, encontrar um meio termo. Também no dia a dia, na nossa realidade, né, muitas vezes a gente pensa, ah, não, eu não sou compatível com essa pessoa por causa disso, disso, disso. Ok, tem coisas fundamentais, assim, né, princípios, valores, que realmente tem coisas que dois opostos não conseguem conviver juntos. Mas eu acho que a gente tem que tentar também trazer isso para nossa vida, de deixar que a pessoa faça essa escolha, Dar a chance, né? claro, porque se a gente Exato. antecipar a decisão do outro, a gente vai estar limitando não só a vida dele, mas a nossa vida, né? E Exatamente. quantas chances são perdidas por causa dessas antecipações, assim, né? O que Exato. o outro vai fazer, como o outro vai decidir, cabe a ele, né? Então a Uhum, gente nem teria esse direito, né? Mas enfim, exato. mas é interessante o que você fala, observar a Uhum, evolução dele também como personagem, assim, a é. parte protagonista do Tate é bem legal também fazer. E um outro ponto que eu me dei conta também, que dá pra fazer um gancho com o teu livro, na verdade, a personagem principal que eu esqueci do teu livro, ela pensa, ah, é porque, pô, justo agora que eu tô bem, sozinha, tudo mais, na minha evolução pessoal, eu conheço alguém, vai bagunçar isso. E às vezes a gente pensa o contrário também, né? Tipo, eu não estou bem, eu não estou pronto. Mas eu acho que também a história da Kaia e do Tate, o momento que eles se reencontram traz muito isso também, de como, na verdade, a vida está sempre em evolução, né? Então a gente nunca pode achar que vai ter um momento que eu vou estar curado de todos os meus Uhum. traumas e não sei o quê. E eu acho muito interessante de eles terem trazido essa visão de como um relacionamento realmente bom e saudável também dá a força para as duas pessoas se erguerem e conseguirem ter essa evolução pessoal também mutuamente, né? Porque basicamente o que que um bom relacionamento traz para as pessoas? Traz uma paz, uma confiança, um puxando o outro para ser, né, para suas evoluções e para ser cada vez melhor. Basicamente, sendo um solo fértil para que coisas boas possam Boas crescer, acontecem, né? Então exato. Aham. esse influenciar positivamente a outra pessoa, que eu acho que é tão saudável num relacionamento, e pra gente não ter essa ideia de limitação. Achei interessante de fazer esse Legal. entre as duas histórias também. Legal, legal. Adorei seu ponto de vista e realmente esse livro é muito legal. Quem não conhece pode apostar assim, tentar ler. É um livro muito bom, uma ótima companhia. Eu confesso que quando eu li o título, eu pensei um lugar bem longe daqui. Eu falei, será que eu quero, né, entrar nessa história? Mas me surpreendeu, né? Porque como ele começa com uma cena impactante, já vamos dizer assim, né? Eu não consegui parar. Então Exato. ele acabou me. Eu acho que o mood que me levou, tanto o meu comer, rezar e amar, é muito de inspiração, né? É. Eu não sei, para mim foi isso, assim, o meu mood com o livro que eu trouxe hoje foi o Uhum. meu mood estou inspirada, inspirada a seguir em frente, inspirada a me conhecer, inspirada a olhar para as partes de mim que talvez ainda me causam um pouco de dor, né? Porque as coisas Uhum. dão certo, às vezes não são fáceis, estou num momento É. difícil, mas isso eu posso passar por isso e enxergar coisas boas, né, no meio disso. Então esse foi o mood que me trouxe. Qual que foi o Uhum. mood que esse livro te trouxe? Que eu acho que, na verdade, a história, se eu pudesse, se eu tivesse que traduzir ela em uma palavra ou duas palavras, seria resiliência e superação. Mas o mood que me trouxe também foi de inspiração, porque eu amo ouvir, ler, assistir histórias de superação. Então eu acho que isso assim me traz aquela gana, assim, aquela força, sabe? Então eu acho que para Aham. mim também foi inspiração Inspiração. por causa da história de superação da Kaia.
Maravilha! Então estamos inspiradas. E é nesse clima de inspiração que a gente vai finalizar o nosso episódio de hoje. Né, acho que já ficou claro como é descontraído, nós não temos nenhuma intenção de sermos críticas, é um encontro bem casual, é leve para a gente trocar, para a gente conversar sobre essas coisas que nos agregam tanto, nossas É. companhias favoritas, que são os livros. E também não só é importante dizer, né, que nosso objetivo não é trazer literaturas clássicas, nem nada pesado, assim, nem livros técnicos e coisas assim. Isso, É não, trazer não. realmente o tipo de leitura que a gente gosta. Eu, particularmente, sou muito mais de romances, né, em geral. Romance como o gênero, não Sim, sim, histórias é, de também. amor, né, mas Sim, romances. sim. Então, é, Então já pode fazer até o gancho com o que vem a seguir. Qual será o nosso vamos próximo lá. episódio que já está definido? Próximo episódio falaremos então sobre o É Assim que Acaba, livro da Colleen Hoover. Ela é uma autora que está super famosa ultimamente. Realmente, ela, ao meu ver, um mérito, porque eu acho que ela é uma boa escritora de histórias. Essa história, inclusive, tem muita influência da vida pessoal dela, da história da mãe dela, na verdade. Então, é um livro bem interessante. E tem toda a polêmica também envolvendo o filme, os atores e tudo mais. A gente não vai entrar muito nesses detalhes, mas é algo que também daqui a pouco é interessante de comentar um pouco. Não sei, quem sabe. Legal, mal posso esperar. Ouçam o próximo episódio para saber. Nos deem mais uma chance. Por favor. Eu sei que a imagem da minha câmera não é boa, a gente vai trabalhar nisso e a gente vai evoluir. Caseiro, é tudo, Isso aí. é caseiro e sincero, tá? Assim, é bem sincero o que a gente está fazendo aqui. Ai, mas muito obrigada, então, para quem nos ouviu, nos assistiu até agora. A gente agradece a companhia e aguardamos vocês no próximo episódio, então. É isso, muito, muito obrigada. Até a próxima. Até. Tchau,